Olá, turminha, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de redação, tá? E vocês vão pegar o livro de vocês, este aqui, mais atividades, tá? E vão abrir na página 82, que é esta que vem falando, primeiramente, aí sobre os pronomes pessoais. É um assunto que foi dado, o quê? Na aula de gramática, certo? E cada vez mais vamos reforçando, tá? Vem falando sobre os pronomes pessoais. Quais são eles mesmo? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Não é isto? E eles substituem o que? Nomes ou o que? Substantivos. Então tem aí essa atividade bem rápida e prática, onde tem dizendo assim: primeiro, reescreva as frases trocando as expressões destacadas por pronomes pessoais. Então, tem aí. Letra A. As pessoas podem contrair parasitas. Então, vocês vão substituir as pessoas por um pronome, tá? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. B. A sarna é contagiosa. Então, eu vou substituir a sarna por qual pronome, tá? Segundo, reescreva as orações usando o nome indicado. Letra A. Eu tenho um cachorro. Então, ela tem o quê? Vocês vão completar a frase igualmente, tá? B. Ele ganhou um gato. Então, eu o quê? Vocês vão completar da forma essa frase como se fosse eu. E C. Eles cuidam bem do animal de estimação. Então, como é que nós vamos botar esta frase em nós, tá certo? Tipo assim, a letra A tem dizendo assim: eu tenho um cachorro. Então, tá o pronome ela aí. Como é que eu vou botar essa frase com o pronome ela? Então, ela tem um cachorro, tá certo? Terceiro, leia o trecho a seguir e responda as perguntas. Então, tem: os animais de estimação precisam de cuidados como uma criança. Eles têm de receber alimento, água e abrigo. Devem ser mantidos limpos e precisam ser exercitados, tá? Aí vem dizendo, né, que é um trecho citado de animal de estimação, né? É algo online aí. Então, letra A. Quem se refere à palavra destacada no texto acima? Então, qual é a palavra que está destacada aí? Eles. Então, se referem a quem? E letra B, antes da palavra devem a necessidade de escrever os animais de estimação ou eles. Por quê? Então, vocês vão responder aí esta pergunta, tá? Na página 83, temos aqui um texto, certo? Que é artigo de divulgação científica. Nós vamos ler este texto aqui, que é parte 2, tá? Tem assim dizendo: você acha que pombos e ratos podem transmitir doenças às pessoas? Leia um texto que traz informações sobre isso. Então, vamos ler este texto e aí para poder entender, né? Pombos. Há grande número de pombos em diversas cidades. Esses pássaros podem transmitir uma doença que afeta seus pulmões e os pulmões dos seres humanos. Então, eles desenvolvem uma doença que tanto faz mal ao próprio animal quanto a nós, seres humanos. Os sintomas da doença são amenos para os pombos, mas podem ser graves para nós. A doença se pega respirando poeira que contém partículas das fezes dos pombos. A bactéria das fezes podem provocar febre. É preciso cuidar para não segurar os pombos ao alimentá-los, porque isso envolve um sério risco à saúde. Então, vem falando aí sobre algo, né, que podem fazer mal à nossa saúde, que é uma doença que se pega devido ao que? A partículas das fezes dos pombos, certo? Então, se deve ter muito cuidado quando se tem pombos próximos ou quem faz criação deles, tá?
E aí vem falando dos ratos, né? Os ratos vivem em praticamente todos os lugares, como creio que todos já viram, né? Eles propagam muitas doenças, incluindo leptospirose, tifo e peste bubônica, né? São doenças aí derivadas do rato. No século XIV, a peste bubônica tornou-se conhecida como peste negra. Então, a peste bubônica, essa doença do rato, ficou conhecida como peste negra, que matou aproximadamente 50 milhões de pessoas na Europa. Então, matou muitas pessoas. Os ratos se alimentam de restos de comidas jogadas no lixo. Muitos vivem perto de nós em esgotos, então é importante a higiene aí do ambiente onde nós vivemos, seja nas ruas, nas nossas casas, não é isso? Então, é de um livro, né? Criaturas Surpreendentes, e este livro foi traduzido por Nelson Alessio, né? São Paulo, Os Astrais, 2010, página 11, né? Foi tirado de um livro aí, a página 11. Tem aí a primeira pergunta. Observe o texto que você leu e os elementos que compõem. Ele foi publicado em letra A, um livro, letra B, um site, letra C, uma revista, letra D, um jornal, tá? Então, vocês vão marcar aí aonde foi publicada esta divulgação científica, tá? O texto foi escrito para, letra A, divertir o leitor, letra B, narrar uma história, ou letra C, divulgar conhecimentos científicos. Terceiro, quais doenças podem ser causadas por estes animais? Então, tem aí, que tipo de doença vem falando lá no texto que podem ser transmitidas por ratos, aí vocês vão colocar, e por pombos, tá? E quarto, faça uma pesquisa sobre a peste negra e registre suas descobertas. Vocês vão fazer aqui uma pesquisa sobre a peste negra, tá certo? O que foi que vocês descobriram sobre a peste negra, além do que o texto falou, né? E vem aí a parte da ortografia, que é esta, na página 85, que vem falando sobre o uso do R e RR, tá certo? O uso do R se encontra, né? O R, quando está um R só, ele se encontra no início ou no meio das palavras. E o seu som nessas palavras não é tão carregado, não é tão puxado. Então, vejam aqui, rato, isso é um som bem, né, sutil. E pirâmide. Já quando usamos os dois R's, e esses dois R's só podem ser usados somente no meio das palavras, nunca no início, somente no meio. Dois R's só vem no meio das palavras. Então, temos aqui carreta, bezerro. Vimos que o som já é mais puxado quando tem os dois R's. Olhem bem, carreta, bezerro. Eu vou colocar uma palavra aqui quando está escrito com um R. Olhem só, como é que lemos esta palavra? Lemos caro, não é isso? Mas se eu coloco dois R nesta palavra, como é que fica? Carro. Observem bem. Carro, com um R, e com dois R's fica carro, certo? Então, o som fica bem mais puxado, bem mais carregado. Então, aí vocês vão fazer, né, esta atividade da página 85, onde tem complete as palavras com um R ou dois R's. Então, tem a letra A, churrasco, ramalhete, barriga, roda, carruagem, rancho, rua, corrente, serrote, tá? Segundo, lê as palavras em voz alta, pinte da mesma cor aquelas que o R tem o mesmo som. Então, rato. Então, vocês vão ler, vão escutar, né, a palavra que vocês estão pronunciando e vão pintar da mesma cor a palavra que tem o mesmo som, né? O R tem o mesmo som. Então, rato, beterraba,
caramelo, marreco, roda, cachorro, rua, parasita, riacho, horrível, poeira, marido, resto, arroz e geladeira, tá bom? Terceiro, complete as frases com as palavras o quadro. Então, tem aí, letra A, caro, carro. Então, o da minha mãe é branco. O vestido de festa foi, né? Vocês vão completar com caro, o carro. B, careta, carreta. Não tenho medo de... E a outra é um grande caminhão de transporte. Letra C, tora, torra. Então, vovó, o pão para fazer farinha de rosca. Vocês vão completar com tora ou com torra. E cada pedaço de um tronco de madeira chama-se tora ou torra, certo? Então, essa é a nossa atividade de redação. São atividades bastante simples, tá bom? E que vocês podem desenvolver aí com bastante atenção e com certeza vão caprichar muito, tá bom?